A manhã começou silenciosa demais, como se a própria casa estivesse tentando me avisar que algo grande estava prestes a acontecer. O vento passava pelas frestas da janela da cozinha e levantava cortinas que Vini adorava escolher com tanto cuidado. Depois que ele se foi, eu, Késia, mantive tudo exatamente no lugar. Era minha forma de continuar dividindo o mesmo lar com ele, mesmo que em memória. Mas naquela manhã específica, senti que alguma coisa havia se movido dentro dessa rotina tão imutável. Era como se o ar estivesse mais pesado, o chão mais rígido, a casa esperando por uma revelação. E ela veio. Quando caminhei até a garagem para pegar caixas antigas que pretendia doar, percebi que a luz estava acesa. Isso me estranhou. Nestor raramente mexia ali. Quando ele entrava era por poucos minutos, só para pegar algo que precisava. Mas ao abrir a porta, o vazio me atingiu primeiro pelos olhos, depois pelo peito. O carro de Vini não estava lá. O carro que ele restaurou com paciência, com paixão, com devoção. O carro que era praticamente um pedaço da alma dele. O carro que ele dizia que um dia Nestor herdaria quando estivesse pronto. Mas agora, havia um espaço enorme, silencioso e incompleto no lugar em que o carro costumava brilhar sob a luz da garagem. Meu coração acelerou. Nestor? Chamei, já pressentindo algo. Ele apareceu na porta da sala com passos contidos, como se estivesse tentando se preparar para algo que ele mesmo não sabia explicar. Mãe, eu preciso falar com você. A manhã começou silenciosa demais, como se a própria casa estivesse tentando me avisar que algo grande estava prestes a acontecer. O vento passava pelas frestas da janela da cozinha e levantava cortinas que Vine adorava escolher com tanto cuidado. Depois que ele se foi, eu, Késia, mantive tudo exatamente no lugar. Era a minha forma de continuar dividindo o mesmo lar com ele, mesmo que em memória. Mas naquela manhã específica, senti que alguma coisa havia se movido dentro dessa rotina tão imutável. Era como se o ar estivesse mais pesado, o chão mais rígido, a casa esperando por uma revelação. E ela veio. Quando caminhei até a garagem para pegar caixas antigas que pretendia doar, percebi que a luz estava acesa. Isso me estranhou. Nestor raramente mexia ali. Quando ele entrava, era por poucos minutos, só para pegar algo que precisava. Mas, ao abrir a porta, o vazio me atingiu primeiro pelos olhos, depois pelo peito. O carro de Vine não estava lá. O carro que ele restaurou com paciência, com paixão, com devoção. O carro que era praticamente um pedaço da alma dele. O carro que ele dizia que um dia Nestor herdaria quando estivesse pronto. Mas agora havia um espaço enorme, silencioso, incompleto, no lugar em que o carro costumava brilhar sob a luz da garagem. Meu coração acelerou. Nestor! Chamei, já pressentindo algo. Ele apareceu na porta da sala com passos contidos, como se estivesse tentando se preparar para algo que ele mesmo não sabia explicar. Mãe, eu preciso falar com você. Aquela frase nunca anuncia coisa boa. Respirei fundo, tentando manter a calma. O que aconteceu? Ele engoliu seco ao ponto de eu ouvir. Eu vendi o carro do pai. Por alguns segundos, minha mente se recusou a compreender. Era como se as palavras tivessem sido lançadas no ar e caíssem ao chão sem sentido. Você vendeu? Repeti, sem conseguir acreditar. Ele balançou a cabeça, nervoso. Mãe, eu achei que era a coisa certa a fazer. Verônica queria fazer aquela viagem e eu queria dar algo especial para ela. Queria mostrar que eu era capaz de cuidar das coisas, de nós. A justificativa saiu frágil, doída, imatura. Eu senti uma pontada profunda. Não pelo carro em si, mas porque Nestor havia tomado uma decisão enorme, movido por uma necessidade desesperada de provar algo para alguém. Nestor, eu respirei fundo.
Esse carro era a última obra do seu pai, e você nem me avisou. Ele abaixou a cabeça. Mãe, eu fiz o que achei certo. O silêncio que se instalou entre nós não foi de reprovação, foi de perda. Mas antes que eu pudesse pensar no que dizer, meu celular vibrou sobre a mesa. Um número desconhecido, e uma sensação estranha percorreu minhas costas. Alô? A voz do outro lado era firme, porém gentil. A senhora é Késia? Sim, sou eu. Aqui é Dave, da loja de veículos clássicos. A senhora poderia vir até aqui? Precisamos conversar sobre o carro que Nestor vendeu. Meu estômago se revirou. O que aconteceu? O silêncio dele foi curto, mas pesado. Prefiro explicar pessoalmente, mas preciso que a senhora saiba. Vine deixou algo comigo antes de falecer, e essa venda ativou exatamente o que ele planejou. Meu coração falhou um batimento. O que ele planejou? Só posso mostrar pessoalmente, mas adianto. Vine deixou instruções específicas para este momento. Olhei para Nestor. Ele empalideceu, porque aquela frase não deixava margem para interpretação. A venda do carro não foi apenas um erro. Foi um gatilho, um mecanismo, uma chave deixada por Vine. E o mais assustador, Vine sabia que um dia isso aconteceria. A respiração de Nestor ficou pesada. Mãe, o que o pai deixou? De que o Dave está falando? Eu não sabia, mas meu coração sabia que aquilo mudaria tudo. Respirei fundo. Vamos descobrir. E assim começou a jornada que Vine havia preparado em silêncio anos antes. Uma jornada que revelaria o último plano que ele deixou para proteger nossa família. Um plano que só seria ativado quando Nestor fizesse exatamente o que fez. Um sorriso involuntário, amargo e saudoso cruzou meu rosto. Vine sempre caminhou 2 passos à frente de nós, até no adeus. E agora estávamos prestes a entender por quê. O caminho até a loja de Dave parecia mais longo do que realmente era. Talvez porque eu estivesse tentando processar tudo. A venda, o telefonema, o enigma deixado por Vine. A cada quilômetro, uma sensação estranha crescia dentro de mim. Aquela situação não era coincidência, era propósito. Nestor dirigia em silêncio. Ele mantinha as mãos firmes no volante, mas eu via a tensão no maxilar, no olhar perdido em cada farol, no modo como respirava fundo para tentar não desmoronar ali mesmo. Mãe, você acha que fiz besteira? Ele perguntou de repente. Eu demorei alguns segundos para responder, não porque não soubesse, mas porque precisava escolher as palavras certas. Nestor, o problema não foi vender. O problema foi por quê? Ele franziu o senho, confuso. O que quer dizer? Você tomou uma decisão enorme para agradar alguém, não porque acreditava nela, não porque achou certo, mas porque queria provar algo. Ele desviou o olhar da pista por um instante. Eu só queria que Verônica me visse como alguém incapaz. Respirei fundo. Capaz de quê? De abrir mão do que é importante para você? Isso não é capacidade, filho. Isso é medo de decepcionar. As palavras não foram ditas com dureza, mas com a firmeza que Vine usava quando queria que Nestor enxergasse além da superfície. Meu filho não respondeu, mas apertou o volante, como se aquela frase tivesse acertado um ponto que ele escondia até de si mesmo. Quando chegamos à loja, Dave já nos esperava do lado de fora. Era um homem de olhar atento, postura calma e um jeito educado que escondia algo mais profundo. Talvez o peso de guardar um segredo de Vine por tanto tempo. Ele acenou com a cabeça, cumprimentando-nos. Késia, Nestor, obrigado por terem vindo tão rápido. Nestor deu um passo à frente. O que o senhor quis dizer no telefone? Meu pai deixou algo aqui?
Dave observou o rosto dele por alguns segundos, como se estivesse avaliando se ele realmente estava pronto para ouvir. Entrem, eu explico lá dentro. Seguimos até a área mais reservada da loja. Um escritório amplo, com fotos antigas de carros clássicos, diplomas de restauração automotiva e, sobre uma prateleira alta, uma caixa de madeira com detalhes dourados. Os olhos de Dave se voltaram para ela por um instante, como se aquele objeto tivesse significado. Antes de abrir, Dave explicou. O conteúdo aqui não é sobre erros, é sobre proteção. Sobre o que Vine descobriu antes de partir e que vocês precisavam saber. Nestor estremecia. Eu também. Quando Dave girou a chave e abriu a tampa, o ar na sala pareceu mudar. Lá dentro havia um envelope grosso com o nome de Nestor escrito com a caligrafia de Vine. Um pendrive, diferente do anterior, prateado e pesado. Uma foto antiga, nossa família ao lado do carro, mas com algo escrito no verso. Um caderno pequeno, com anotações feitas por Vine, algumas páginas marcadas com fitas vermelhas. Mas o que chamou a atenção imediatamente foi o objeto no fundo da caixa. Uma chave, antiga, de metal escuro, com um número gravado, 41. Nestor arregalou os olhos. O que é isso? Dave respirou fundo. É a chave do galpão 41. O galpão onde Vine guardou as coisas mais importantes da vida dele. Inclusive um projeto que ele disse que só faria sentido para você, Nestor, quando entendesse que não precisa provar seu valor para ninguém. Meu filho passou a mão pelo rosto, totalmente abalado. Eu não sabia que ele tinha tudo isso. Dave abriu o envelope com cuidado e retirou uma carta. Antes de vocês lerem, precisam saber o que ele descobriu. Vine percebeu que havia pessoas ao redor de vocês influenciando decisões importantes. Algumas por interesse, outras por insegurança e outras por motivos mais complexos. O nome que pairou no ar sem ninguém precisar pronunciar foi Verônica. Dave continuou. Vine não queria que Nestor perdesse nada por decisões precipitadas, então ele montou um plano com etapas. E a primeira era essa: a venda do carro. Ele apostou que quando isso acontecesse seria porque Nestor estava muito vulnerável. Nestor fechou os olhos. Ele não precisava que ninguém confirmasse. Ele sabia que era verdade. Eu toquei sua mão. Filho, isso não te faz fraco. Te faz humano. Nestor respirou fundo. Quero ver o que tem no galpão. Mas antes que ele pudesse se levantar, Dave ergueu um dedo. Ainda não. Antes disso, precisam saber o primeiro aprendizado que Vine deixou. Ele abriu o caderno, virou algumas páginas até uma marcada com fita vermelha e leu. Aprendizado 1. A pessoa que precisa que você prove seu valor nunca vai ser capaz de enxergá-lo. A frase caiu como uma revelação, como um espelho, como algo que Nestor precisava ouvir há anos. Ele colocou a mão sobre o rosto, sem dizer nada. Mas eu sabia que aquele aprendizado estava abrindo uma ferida antiga, escondida, importante. Dave fechou o caderno. Esse foi o primeiro aviso de Vine. O primeiro passo para você finalmente enxergar o que realmente importa. Nestor levantou os olhos lentamente. E qual é o segundo passo? Dave sorriu de maneira séria. O segundo passo está no galpão 41. E quando você o abrir, nada na vida de vocês continuará igual. O ar ficou pesado, vivo, cheio de expectativa. Eu senti que estávamos entrando no coração do plano de Vine. E essa jornada
estava apenas começando. A chave número 41 parecia pesar mais do que realmente pesava. Nestor a segurava com cuidado, quase com reverência, como se estivesse tocando algo que conectava passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Ele observava cada detalhe, o metal escuro, o número gravado, a argola simples, como se fosse um objeto sagrado. Eu conhecia aquele olhar. Era o mesmo que ele tinha quando era criança e encontrava um objeto do Vine na oficina, sempre achando que aquilo escondia algum segredo. Dessa vez, ele estava certo. Dave nos acompanhou até a entrada da loja. Antes de abrirmos a porta, ele parou e disse: "A partir daqui, vocês vão enfrentar verdades que Vine não conseguiu ou não quis dizer pessoalmente. Mas ele confiou que vocês seriam capazes de lidar com isso." Nestor assentiu, firme, mesmo com os olhos marejados. "Meu pai sempre acreditou mais em mim do que eu mesmo", murmurou. Eu toquei seu ombro. "E ele continua acreditando, filho. Só deixou tudo preparado para quando chegasse a hora." Quando saímos da loja, a tarde estava nublada, com aquele vento frio que sempre precede mudanças importantes. A cidade parecia menor, mais silenciosa, como se estivesse assistindo ao momento em que Nestor finalmente encararia a parte mais profunda do plano do pai. Entramos no carro. A chave 41 ficou sobre o painel, refletindo a luz cinzenta de um sol encoberto. Nestor respirou fundo antes de ligar o motor. "Mãe, e se o que estiver lá dentro for algo que eu não consigo lidar?" Virei o rosto para ele. "Você não precisa lidar sozinho. E seu pai sabia disso quando preparou tudo. Ele sabia que nós estaríamos juntos nesse momento." Nestor apertou o volante e começou a dirigir. O galpão 41 ficava numa área afastada, perto dos antigos armazéns da cidade. Era uma região que Vine conhecia bem. Ele trabalhou ali por anos, muito antes de Nestor nascer. Ele sempre dizia que aqueles galpões guardavam histórias, projetos e sonhos que só existiam por causa do trabalho duro de várias gerações. Quando chegamos, o portão enferrujado estava fechado, mas a lateral era aberta o bastante para vermos parte da fachada do galpão. O número 41 estava lá, pintado em branco, quase apagado pelo tempo. Nestor desligou o carro, mas permaneceu parado, olhando fixamente para o número. "Eu não sei se estou pronto." "Ninguém está", respondi. "Nós apenas vamos mesmo assim." Ele sorriu com amargura. "Isso parece coisa que o pai diria." "Por que é?" respondi, sorrindo também. Descemos do carro. A chave pesava ainda mais na mão de Nestor quando caminhamos até a porta de metal. Ele colocou a chave na fechadura, respirou fundo e girou devagar. A trava se soltou com um som seco. Quando puxamos a porta, a escuridão do interior do galpão se abriu diante de nós. Aquele lugar cheirava a madeira antiga, óleo de motor e tempo. Era como entrar numa cápsula que Vine havia preparado para um momento específico que finalmente havia chegado. Nestor acendeu a luz. E então vimos. No centro do galpão havia um carro. Não o carro antigo que Vine restaurou para ele, mas outro. Um modelo mais recente, impecavelmente limpo, com um brilho que contrastava com o ambiente empoeirado. Sobre o capô havia um envelope branco, com o nome de Nestor escrito em letras grandes. "Para a hora em que você finalmente parar de se diminuir." Nestor levou uma mão ao rosto. "Eu não acredito que ele escreveu isso." "Acredite", respondi. "Ele te conhecia melhor do que você se conhece." Nestor pegou o envelope com cuidado, como se fosse vidro. Abriu devagar e tirou uma carta dobrada com a caligrafia firme de Vine. Ele começou a ler em voz alta. "Filho, se você está aqui é porque tomou uma decisão movida pelo desejo de agradar alguém. Você faz isso desde pequeno. Sempre achou que amor se conquista. Mas amor verdadeiro não exige provas. Reconhece o valor sem que você tenha que perder nada para isso." Nestor engoliu seco. "Eu deixei este carro para você não como presente, mas como símbolo. Um símbolo de que sua vida não precisa ser construída em cima das expectativas de ninguém." Ele passou a mão nos olhos. Ele sempre soube, sempre tentou me mostrar. A carta continuava. "Você não precisa que ninguém aprove a sua essência. Não precisa provar que merece ser amado.
Você já é suficiente. E quando no futuro alguém tentar te fazer acreditar o contrário, volte a este galpão. Nestor dobrou a carta com cuidado, como se fosse sagrado. Mãe, pai sabia tudo antes de acontecer. Sabia, respondi com a voz trêmula. Ele sabia porque te observava com amor, e amor enxerga tudo antes. Nestor se apoiou no carro, respirando fundo, deixando tudo jorrar. Arrependimento, compreensão, dor e libertação ao mesmo tempo. Eu sabia que aquele era o efeito cicatriz começando a agir. Era o momento em que uma dor antiga finalmente encontra palavras e cura. Depois de alguns minutos, ele caminhou pelo galpão. Observou cada detalhe que Vine deixou, ferramentas organizadas, caixas rotuladas, projetos inacabados, tudo como se o tempo tivesse parado no exato momento em que Vine decidiu que aquele seria o legado emocional do filho. Foi então que Nestor encontrou outra caixa, menor, com seu nome escrito. Ele a abriu com mãos trêmulas. Dentro havia várias fotos. Nestor criança sentado no colo de Vine, Nestor aprendendo a dirigir, Nestor adolescente ganhando seu primeiro emprego. E no fundo, uma frase escrita num cartão. Aprendizado 2. A pessoa certa nunca pede que você diminua para caber na vida dela. Nestor caiu de joelhos. Eu me ajoelhei com ele e o abracei. Ele sabia que você precisava ouvir isso, murmurei. Eu nunca percebi que eu me diminuía tanto, por todo mundo, o tempo todo. Agora percebe, respondi. E percepção é metade da cura. Ele chorou como há anos não chorava. Não de desespero, mas de libertação. Quando finalmente se levantou, enxugou o rosto e respirou fundo, senti algo diferente nele. Um novo eixo, uma nova estrutura, algo mais sólido. Ele não era mais o mesmo que entrou naquele galpão. E Vine sabia que seria assim. Ao sair, Nestor olhou para mim com uma firmeza nova. Mãe, eu preciso conversar com Verônica. E preciso conversar comigo mesmo também. Não posso continuar vivendo como se tivesse que provar meu valor para ser aceito. Eu sorri. Vine ficaria orgulhoso. Nestor sorriu também, um sorriso triste, mas verdadeiro. E agora, o que fazemos? Olhei para o galpão, para a luz acesa, para o carro que Vine deixou, para a carta dobrada nas mãos de Nestor. Agora, respondi, começamos a reconstruir. E Nestor, pela primeira vez, acreditou nisso. A porta do galpão 41 se fechou atrás de nós com um som metálico que ecoou pelo corredor externo, carregando uma sensação de encerramento, mas também de recomeço. Aquela chave, aquela carta, aquela revelação, tudo o que Vine havia preparado finalmente começava a fazer sentido. Mesmo assim, havia uma frase que não saía da minha cabeça. A pessoa certa nunca pede que você diminua para caber na vida dela. Nestor caminhava ao meu lado em silêncio, com a expressão transformada. Algo nele havia se alinhado, como se um peso antigo tivesse finalmente sido removido, não porque desapareceu, mas porque ele, pela primeira vez, enxergou a origem dele. Quando entramos no carro, Nestor respirou fundo e olhou novamente para o envelope nas mãos. Mãe, eu acho que nunca entendi meu pai de verdade. Ele sempre falava pouco, sempre guardava suas coisas, mas ele sempre soube o que eu sentia, mesmo quando eu não dizia nada. Toquei sua mão. Seu pai tinha um jeito único de amar. Ele era silencioso, mas atento. Ele entendia os outros antes mesmo que entendessem a si mesmos. Nestor assentiu devagar. Eu preciso honrar isso. Aquela frase marcou o início de uma nova postura nele. A primeira vez em muito tempo em que vi meu filho falando não com a insegurança de um adulto tentando agradar todo mundo, mas com a firmeza de alguém que finalmente se viu com clareza. No caminho de volta para casa, o clima estava diferente. O vento que entrava pela janela parecia mais leve, a cidade parecia menos carregada, como se tudo estivesse se reorganizando ao nosso redor. Mãe, disse Nestor quebrando o silêncio, eu preciso te perguntar uma coisa. Você já percebeu algo estranho na Verônica? O nome dela veio carregado de uma emoção difícil de identificar, um misto de dúvida, medo e tristeza. Não era raiva, era um receio profundo de que a resposta fosse pior do que ele estava preparado para ouvir. Pensei por um instante. Não queria afirmar algo que ele não estivesse pronto para enfrentar, mas também não podia negar o que eu vinha observando.
Filho, comecei. Há algum tempo, percebo que você se altera perto dela. Você fala menos, sorri menos, tenta antecipar tudo para não errar. E isso não é saudável. Nenhum amor cresce onde alguém precisa se diminuir para existir. Nestor desviou o olhar para a janela. Eu tinha medo que você dissesse isso. Por quê? Porque, se for verdade, significa que eu não queria ver. Toquei seu braço. Todo mundo tem uma venda emocional em algum momento, Nestor. O importante é quando a gente tira essa venda. E você tirou hoje. Ele sorriu, um sorriso triste, mas consciente. Pai queria que eu enxergasse isso, não queria? Queria, e te conhecia bem o bastante para saber que você só veria quando sentisse algo muito forte. Nestor apoiou o rosto contra a mão. A venda do carro? Foi o gatilho, completei, o início do plano dele. Quando chegamos em casa, havia algo diferente no ar. As paredes pareciam observar, os quadros pareciam lembrar. Vine deixou marcas naquela casa, mas também deixou perguntas que agora começavam a se conectar. Assim que entramos, a luz do corredor acendeu automaticamente, revelando uma caixa pequena em cima da mesa, uma caixa que eu nunca tinha visto ali antes. Isso estava aqui? Perguntei. Não quando saímos, respondeu Nestor, imediatamente tenso. A caixa era preta, de madeira polida, com detalhes em prata. No topo havia uma inscrição. Para o momento em que você começar a questionar. Era a caligrafia de Vine, sem dúvida alguma. Nestor abriu a tampa com as mãos trêmulas. Lá dentro havia uma carta, um pendrive e uma foto. A foto mostrava Nestor ainda adolescente sentado na varanda com Vine. Eles estavam conversando e eu lembrava muito bem daquela tarde. Na época, pensei que era apenas uma conversa qualquer de pai e filho. Agora, percebia que era mais do que isso. Nestor virou a foto. No verso, Vine escreveu: "Quando você se esquecer de quem é, volte para a última conversa em que disse a verdade sem medo." Nestor franziu a testa. Eu lembro dessa conversa. Ele me perguntou o que eu mais temia. Eu disse que tinha medo de ser insuficiente, de decepcionar as pessoas, de ser pequeno demais. Eu me aproximei. E o que ele respondeu? Nestor sorriu levemente. Que ninguém que exige que eu prove meu valor me merece por perto. Ele estava certo, respondi. Nestor abriu o pendrive. Um único vídeo apareceu na tela, intitulado Passo 3, para quando você duvidar de si mesmo. Nestor clicou. A imagem de Vine surgiu sentado no mesmo galpão em que estivemos naquela tarde. Ele parecia tranquilo, mas seus olhos tinham aquela intensidade de quem sabe que está deixando algo importante para trás. Filho, até aqui você entendeu duas coisas. Você entrega demais. Você se diminui para caber na vida de quem não te dá espaço. Nestor prendeu a respiração. Agora precisa entender o terceiro passo. O valor que você busca nos outros só é encontrado quando você para de correr atrás dele. Você não precisa durar na vida de ninguém. Precisa durar na sua. Nestor assentou a mão ao peito. Eu senti aquele ensinamento atravessar o ar como um remédio forte, daqueles que curam, mesmo ardendo. Vine continuou. Se alguém está ao seu lado, é porque escolheu estar. E se precisa de provas constantes, não está de verdade. A imagem congelou por alguns segundos antes do vídeo terminar. O silêncio que se seguiu foi pesado, não pesado de dor, mas de revelação. Nestor deixou-se cair no sofá, olhando para o teto como se tentasse reorganizar tudo dentro de si. Eu sempre achei que precisava ser mais. Sempre achei que se eu não fizesse algo grandioso, perderia as pessoas. Me aproximei. Você nunca precisou ser mais. Sempre foi tudo. Ele fechou os olhos, respirando fundo. Mãe, eu acho que estou começando a entender o que o pai sempre tentou me ensinar. Não era sobre carros, não era sobre planos, era sobre mim. Exato, respondi emocionada. Vine deixou um mapa para você se encontrar e você está seguindo. Ele abriu os olhos novamente e havia firmeza neles. Mãe, eu vou conversar com Verônica, mas não para brigar. Vou conversar comigo mesmo primeiro e depois com ela. Sorri. Vine estaria orgulhoso. Nestor retornou o sorriso, desta vez mais sincero, mais verdadeiro. Eu também quero me orgulhar de mim, mãe. E naquele instante eu soube. O He-Hook da história estava pronto.
A virada estava acontecendo. Nestor estava começando a reconstruir, não a vida dele com os outros, mas a vida dele consigo mesmo. E Vaine sabia que seria assim desde o início. A noite caiu de forma lenta e silenciosa, como se o mundo estivesse dando espaço para que Nestor absorvesse tudo o que tinha vivido naquele dia. A casa, antes tão familiar, agora parecia carregar novos significados. Cada parede, cada foto, cada objeto parecia falar. E no centro de tudo estava o legado de Vaine. Não o legado de bens, mas o legado emocional que ele arquitetou em silêncio, com uma precisão que assustava. Depois do vídeo, Nestor permaneceu um tempo sentado no sofá. Não disse nada, não chorou, não questionou. Era como se estivesse alinhando as peças de um quebra-cabeça emocional que finalmente começava a fazer sentido. Eu sentei ao lado dele, respeitando seu silêncio. Ele finalmente falou: "Mãe, você acha que o pai sabia que eu acabaria assim? Tentando ser algo para alguém, tentando provar meu valor?" "Acho", respondi com sinceridade. "Não porque você fosse fraco, mas porque você sempre foi sensível. E pessoas sensíveis, quando amam, passam a acreditar que precisam entregar mais do que podem." Nestor fechou os olhos por um instante. Eu sempre precisei ser perfeito para alguém. Nunca fui suficiente para mim mesmo. Toquei sua mão. E é por isso que Vai me deixou essas mensagens. Para que você parasse de correr atrás de uma aprovação que nunca deveria ter influenciado sua vida. O silêncio voltou por alguns segundos, até que Nestor respirou fundo e se levantou. "Eu acho que é hora de conversar com Verônica." Meu coração apertou. Não por receio do confronto em si, mas porque eu sabia que esse seria o momento em que meu filho precisaria usar tudo o que aprendeu. E isso, às vezes, dói mais do que qualquer revelação. "Eu vou com você?" perguntei. Ele pensou por um instante e então sorriu com gentileza. "Não, mãe, eu preciso ir sozinho. Dessa vez, preciso ir inteiro." E saiu, levando consigo a carta de Vaine, o pendrive e a foto que Vaine deixou. Quando Nestor chegou ao apartamento que dividia com Verônica, o ambiente parecia igual, mas Nestor não era mais o mesmo. Ele não entrou hesitante como sempre fazia. Não mediu as palavras. Não tentou adivinhar o humor dela antes de falar. Ele simplesmente entrou. Verônica estava arrumando a sala quando viu. "Amor, finalmente! Você sumiu o dia todo! Eu precisava que você..." Mas ela parou, porque percebeu algo diferente nele. "O que aconteceu?" perguntou franzindo o senho. Aconteceu que eu encontrei respostas. Sobre mim, sobre meu pai, sobre nossas escolhas. Ela cruzou os braços. "Tá falando de quê?" "Estou falando da forma como eu tenho vivido ao seu lado, tentando acertar em tudo para você não se frustrar comigo, tentando ser perfeito, deixando partes minhas de lado para você não se sentir contrariada." "Você tá exagerando." "Não estou", respondeu ele firme. "Hoje eu percebi algo que meu pai tentou me ensinar. Quem ama não pede que você se diminua para caber na vida dela." Verônica ficou sem palavras. Nestor continuou. "Eu vendi o carro do meu pai porque queria te agradar, não porque fazia sentido para mim. Eu fiz isso por medo de não ser o suficiente para você." Ela tentou interromper. "Eu nunca pedi para..." "Pediu sim", ele disse com serenidade. "Não com palavras, mas com atitudes. Você precisava que eu provasse meu valor o tempo todo. Eu percebia e ignorava. Como meu pai disse, eu vivia tentando durar na vida de alguém que nunca me viu inteiro." Verônica ficou tensa. "Você está dizendo que eu sou culpada
espada? Não, ele respondeu. Estou dizendo que eu permiti. E hoje, isso acaba. Por um segundo, Verônica pareceu perder o chão. Depois tentou recuperar o controle. Então você vai me deixar por causa de uma carta do passado? Nestor sorriu de um jeito diferente. Não sarcástico, não agressivo. Um sorriso de quem finalmente encontrou sua própria voz. Não. Eu estou seguindo em frente por causa de mim. A carta só me lembrou do que estava faltando dentro de mim faz muito tempo. Houve silêncio. Um silêncio cheio de coisas não ditas, cheio de histórias encerradas, cheio de verdades finalmente expostas. Verônica suspirou. Se você sair agora, não volte. Nestor respirou fundo. Verônica, eu não estou saindo de você. Eu estou saindo de quem eu me tornei, tentando ser o que você queria. Então ele pegou as coisas dele. Pegou a carta de Vine, pegou a foto, pegou o pendrive. E saiu. Não de forma explosiva, mas de forma silenciosa, firme, madura. Uma saída que dizia mais do que qualquer grito diria. Quando ele voltou para casa, entrou pela porta com um semblante transformado. Eu me levantei imediatamente. E então? Ele sorriu, um sorriso pleno, talvez o mais sincero que eu tenha visto desde a adolescência dele. Eu finalmente me escolhi, mãe. Essa frase fez meu coração se expandir de um jeito que fez meus olhos marejar. Ele se aproximou de mim e me entregou a carta de Vine. Agora eu entendi, mãe. Ele não deixou um plano para me proteger de alguém. Ele deixou um plano para me ajudar a me encontrar. Senti minhas lágrimas descerem com um orgulho tão profundo que parecia aquecer o meu peito. Isso, filho. Isso é amadurecer. Ele sentou no sofá e olhou para o futuro com um brilho diferente no olhar. E agora, o que fazemos? Sorri. Agora, vivemos. A dor antiga começava a fechar. A cicatriz iniciava o seu car. E pela primeira vez, eu vi Nestor, não como menino inseguro, mas como o homem que Vine sempre soube que ele se tornaria. E ao fundo, senti como se Vine tivesse presente, não em espírito, não em metáfora, mas nas escolhas que começaríamos a fazer dali para frente. Tudo estava mudando e estávamos prontos. A manhã seguinte chegou silenciosa, com uma luz suave atravessando as cortinas da sala. Era como se a própria casa tivesse percebido a mudança em Nestor e estivesse acolhendo esse novo capítulo com delicadeza. Ele dormiu no quarto antigo, o mesmo em que cresceu, e pela primeira vez em muitos anos parecia ter descansado de verdade. Eu fiquei acordada por um tempo, sentada no canto da sala, observando as fotos da família na parede. Vine sorria em todas elas, não aquele sorriso amplo e exagerado, mas o sorriso contido, seguro, que dizia: eu sei mais do que vocês imaginam. E ele sempre soube. Quando ouvi passos no corredor, levantei. Nestor apareceu com os cabelos bagunçados, expressão serena e um ar que eu não via há muito tempo. Um ar de alguém que finalmente encontrou um caminho. Bom dia, mãe, disse ele entrando na cozinha. Bom dia, meu filho. Como se sente? Ele pensou por alguns segundos antes de responder. Leve. Pela primeira vez em anos, mãe, eu me sinto leve. Eu sorri. Isso é o que acontece quando a gente para de carregar o peso que não é nosso. Ele se sentou à mesa. Passei a noite lendo de novo as cartas do pai. Caderno, anotações,
Cada frase parecia escrita para o dia de ontem, para aquele exato momento da minha vida. Ele te conhecia profundamente, respondi. Nestor olhou para a xícara de café com um sorriso nostálgico. E eu nunca percebi quanto. Achava que ele não falava porque não queria. Agora entendo que ele falava do jeito dele. E eu é que não sabia ouvir. Toquei sua mão. Ele falava com atitudes. Você sempre entendeu. Só não estava pronto para aceitar. Nestor respirou fundo. Mãe, eu quero te agradecer por ter ficado ao meu lado, por não ter desistido de mim quando eu estava tão perdido. Filho, o amor de mãe não desiste. Ele só espera a hora certa de você enxergar o que sempre esteve ali. Ele sorriu com um brilho nos olhos. O pai teria dito exatamente isso. Após o café, fomos juntos até o Galpão 41 novamente. Nestor queria olhar tudo com calma, agora com o coração em ordem. Ao abrir a porta, algo naquele lugar parecia diferente. Não fisicamente, mas energeticamente. Como se o galpão tivesse cumprido sua missão. Ele caminhou até o carro que Vini deixou e passou a mão pela lataria brilhante. Não é o carro que importa, é o que ele simboliza. E o que ele simboliza para você? Perguntei. Nestor fechou os olhos. Que eu não preciso provar meu valor para merecer amor. Que eu não preciso correr atrás de quem não quer caminhar ao meu lado. Que eu posso ser inteiro sem ter medo de ser deixado. Olhei para ele com orgulho incontrolável. Vini ficaria tão feliz de ouvir isso. Ele riu baixinho. Ele me disse isso anos atrás, mãe. Só que agora eu entendi de verdade. Nestor então caminhou até uma prateleira ao fundo, onde viu um objeto que antes não havia percebido. Um pequeno envelope azul, com seu nome escrito em letras quase apagadas. Ele o abriu com cuidado. Dentro havia um bilhete curto. Quando você se encontrar, volte para mim. Vini. Aquela frase nos desarmou. Nestor respirou fundo, segurando o papel como se fosse algo frágil, vivo. Ele sabia que esse momento chegaria. Vini sempre soube, respondi. Ele guardou o bilhete no bolso e deu uma longa olhada ao redor. Tudo ali era memória, tudo ali era direção, tudo ali era amor deixado com estratégia e cuidado. E naquele instante, algo profundo aconteceu dentro de Nestor. O menino inseguro desapareceu. O homem que Vini preparou emergiu. Saímos do galpão e caminhamos lentamente até o carro. O vento estava mais quente apesar da manhã nublada. Era como se o mundo estivesse dizendo: agora sim. No caminho, Nestor recebeu uma mensagem no celular. Ele viu o nome na tela. Verônica. Ele olhou para mim antes de abrir, como se pedisse permissão para ser honesto consigo mesmo. A mensagem dizia apenas: podemos conversar? Nestor respirou fundo. O que vai fazer? Perguntei suavemente. Ele colocou o celular no bolso. O que eu nunca fiz antes, mãe. Vou pensar primeiro. Eu não preciso correr. Não preciso provar nada. Não preciso me diminuir. Se um dia viermos a conversar, será porque eu escolhi, não porque eu estou tentando me segurar a alguém. E naquele momento, ele disse algo que se tornou o desfecho perfeito do plano de Vini. Pela primeira vez,
Eu sou a minha própria escolha. Meu coração quase transbordou. Ele sorriu, aquele sorriso mais bonito que já vi nele, cheio de autoconsciência, força e paz. Mãe, posso te contar uma coisa? Claro! Eu achava que o plano do pai era sobre o carro, sobre segredos, sobre documentos, sobre Verônica. Mas agora eu entendi. Ele segurou minhas mãos. O plano sempre foi sobre mim, sobre quem eu precisava me tornar, sobre encontrar meu valor. Exatamente, filho. Ele me abraçou com força. E foi um abraço diferente, maduro, consciente, cheio de verdade. Depois, caminhamos até o carro com a leveza de quem deixa para trás o que não serve mais e leva consigo apenas o que importa. Naquela tarde, olhando para tudo o que vivemos, deixo aqui algo para quem acompanha nossa história. Quando você achar que está se perdendo, olhe para dentro. Sempre existe uma versão sua esperando para ser reencontrada. E a jornada vale cada passo.